Caros alunos e alunas, vamos para a segunda parte da aula sobre a aplicação da pena, a questão da dosimetria penal. Quando o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, terá que fazer o sistema trifásico de aplicação de pena, passar por 3 fases que trazem a metodologia de como o juiz terá que trazer a sentença penal em concreto, já que o legislador traz a sentença em um patamar mínimo e máximo, mas o juiz é que tem o poder, dever, de aplicar a pena em concreto. Para isso, ele utiliza o artigo 68 do Código Penal, onde são trazidas as 3 fases da dosimetria. Primeira fase, as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes da pena. E a terceira e última fase, as causas de aumento e causas de diminuição. Vamos, nesse vídeo, pontuar algumas circunstâncias da segunda fase da dosimetria, iniciando pela reincidência, e apontar as causas de aumento e diminuição que compõem esse sistema trifásico em sua terceira e última parte. Vamos para o slide de número 30. A reincidência. Reincidência é uma causa de agravamento da pena. É a primeira causa de agravamento da pena. Se o sujeito é reincidente, ele tem a sua pena agravada. O juiz vai dar essa pena um patamar mais gravoso, aumentando essa pena. Diz o artigo 63 do Código Penal: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. O que acontece? O sujeito foi condenado a uma pena criminal que transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Então, transitou em julgado. Tanto para a defesa quanto para a acusação, ele tem agora que cumprir a pena, a imposição da pena que lhe foi imposta. E agora, se ele, a partir desse trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele cometer um novo crime, para esse novo crime, ele é considerado reincidente. Ele deixa de ser primário e passa a ser reincidente. Nessa condenação que for proferida pelo novo crime praticado, o juiz vai dar um aumento dessa pena em detrimento da circunstância agravante de ser o condenado reincidente. O que nos diz o artigo 64 do Código Penal sobre a reincidência? Para efeito de reincidência, inciso 1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Então, o legislador estabeleceu um período de quinquídio, 5 anos. 5 anos para você, terminada a sua pena, extinta a sua pena, né? Não devo mais nada para o Estado porque eu cumpri toda a minha pena. Fui condenado a 10 anos, cumpri os 10 anos. Agora eu tenho 5 anos para não cometer nenhum crime. Depois de 5 anos, eu volto a ser tecnicamente primário. Se eu cometer um novo crime depois desses 5 anos, o juiz, quando me condenar pelo novo crime,
não poderá dar agravamento da pena pela circunstância da reincidência. Por quê? Porque já se passaram 5 anos da extinção da pena, de eu ter cumprido a pena, não cometi nenhum crime e agora que eu estou cometendo, aquela circunstância da condenação anterior já não vai afetar para a questão da reincidência, porque tem um período de 5 anos que é um período depurador. Inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos, para efeito quê? De reincidência. O que são os crimes militares? Os crimes militares são aqueles trazidos no Código Penal Militar. Dormir em serviço, motim, deserção, crimes propriamente militares. Só os militares são capazes de cometer os crimes porque estão lá no Código Penal Militar. Para efeito de reincidência serve? Não serve, não vai ser computado. E os crimes políticos? Os crimes políticos são aqueles tais como integridade territorial, vai ofender o interesse do Estado, da União, interesse político, a soberania nacional, o regime representativo e democrático, federação, Estado de Direito, a pessoa dos chefes dos poderes da União, independência, todas essas questões que envolvem a política são considerados crimes políticos. E se o sujeito já tivesse sido condenado por eles, vai ser considerado como reincidente? Não vai. Nem crimes políticos, nem crimes militares. E aí você viu aí na cena do slide o jogador uruguaio que ele havia mordido um outro jogador quando atuava pelo clube e na Copa do Mundo fez novamente o ato de lesionar, de morder um companheiro de futebol, que era do outro time, e se fosse para a questão de reincidência, certamente ele teria aumento da pena, porque entre um fato e o outro fato não havia passado os 5 anos da condenação pelo primeiro episódio. Um quadro exemplificativo que traz a questão das contravenções penais do artigo 7º da Lei das Contravenções, para dizer o quê? Que se o sujeito tiver praticado uma contravenção no Brasil e ele praticar uma nova contravenção, ele é considerado reincidente. Uma contravenção praticada no exterior e uma contravenção aqui no Brasil não é considerado reincidente, pelo dispositivo do artigo 7º. Contravenção e depois ter praticado um crime não é considerado reincidente, por força do artigo 63. Crime praticado no Brasil ou no exterior e depois vem a praticar um crime, considerado reincidente. Crime praticado no exterior e depois uma contravenção, é considerado reincidente. Crime militar e depois uma contravenção, não é crime propriamente militar. E também o político e outro crime não é considerado reincidente. Quadro exemplificativo. Vamos aí para as circunstâncias que podem atenuar a pena, diminuir essa pena, que o juiz terá que obrigatoriamente, já que é uma circunstância legal, está disposta no texto do Código Penal, o juiz tem por obrigação dar uma diminuição em relação a essa pena. São circunstâncias atenuantes, que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Ter o agente menor de 21 anos na data do fato, ou superior a 70 anos na data da sentença. 2. O desconhecimento da lei. 3. Ter o agente a. cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Valor social é um valor da comunidade. Valor moral é um valor individual. E esse motivo tem que ser relevante. Há um senso comum de relevância. B. Procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe
ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. A linha B parece muito com a questão do arrependimento posterior. Só que o arrependimento posterior, para haver a diminuição da pena, enquanto fixado pelo legislador, tem que ser antes do processo, antes de haver o processo criminal. Aqui, o sujeito restitui, devolve o valor durante o processo, antes do julgamento. Então, é causa apenas de atenuação desta pena. O desconhecimento da lei, no inciso 2. O desconhecimento da lei é indesculpável, inexcusável. Então, eu não vou ser isento à minha responsabilidade pelo fato de eu pegar e dizer que eu não conhecia a lei. Mas pode o juiz, verificando ser sincero, esse desconhecimento, que realmente o sujeito não sabia, dar essa atenuação em relação à pena. E o Paulo Salim Maluf está aí para demonstrar que os maiores de 70 anos também, quando são condenados, eles têm uma atenuação em relação às suas penas. Linha C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Aqui não está sendo configurado a inexigibilidade de conduta diversa, a questão da culpabilidade, quando o sujeito é a coação moral irresistível. Não, aqui era a coação resistível. A obediência hierárquica. Não, a obediência hierárquica, ela precisa de uma ordem manifestamente legal, como nós vimos. Neste caso, a ordem foi de superior, foi cumprida, e aí não estava de acordo com a obediência hierárquica que poderia isentar a culpabilidade. Mas, pelo menos, é caso de atenuar a pena. D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Esse confessar espontaneamente é quando o crime não está elucidado. A pessoa está confessando algo que não se tinha conhecimento. E assim traz ao juiz uma certeza maior quando está condenando. Condenando. Por quê? Porque o sujeito já confessou o crime. Ele se diz autor daquele crime. Então, traz mais tranquilidade ao juiz, por isso, merece uma atenuação em relação à sua pena. Cometido o crime sob a influência de multidão, em tumulto, se não provocou. Aí, o exemplo do Bruno e do Macarrão, que depois de um tempo ficaram se acusando e tiveram benefício da confissão espontânea. Bruno e Macarrão viviam uma relação de ciúme doentio. Macarrão foi condenado a 12 anos em regime fechado por homicídio e 3 anos por sequestro e cárcere privado. A juíza fixou a pena base de 20 anos pelo homicídio, que foi atenuada por sua confissão. A admissão do réu, abre aspas, a juíza ponderou, a admissão do réu de que realmente levou Elisa para o encontro com a morte foi de extrema relevância para tirar do conselho de sentença qualquer dúvida. Prestígio a sua confissão em plenário para reduzir a pena aplicada para o mínimo legal. Nós temos aí o que foi nominado como circunstâncias atenuantes genéricas. Está no artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. O legislador não previu expressamente em lei, mas pode ter uma circunstância que o juiz entenda ser relevante. O sujeito era um herói nacional. O indivíduo tinha obras
de caridade que ele abarcava no seu município. Qualquer coisa que seja realmente relevante, uma circunstância, para que o julgador traga e atenue essa pena. E aí ele chama de circunstância atenuante genérica. Permite o reconhecimento de outras atenuantes, não previstas taxativamente na lei penal, dando ao juiz margem de discricionariedade para reconhecer aquelas que, sendo relevantes e anteriores ou posteriores ao crime, merecem consideração no momento de se mensurar a dosimetria da pena. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, quando você tem causas que agravam e outras causas que vão atenuar. Como o juiz vai fazer para trazer um limite em relação a cada agravante e atenuante? Concurso delas, quando existe mais de uma. Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, o legislador pontuou as três determinantes do crime: motivos, personalidade e a reincidência. Só que as jurisprudências, elas têm o entendimento que a circunstância que deve mais predominar é a circunstância do indivíduo ter menos de 21 anos. Quando ele tem menos de 21 anos, a data do crime é a circunstância que mais deve preponderar para haver a atenuação da pena. Entre todas, é a que mais deve prevalecer, porque certamente o sujeito ainda está ali, é jovem e entende-se que o desenvolvimento mental daqueles que acabaram de completar 18 anos ainda está a ter a sua formação. É isso que as jurisprudências entendem. Terceira e última fase da dosimetria penal: causas de aumento ou diminuição da pena. Conforme o artigo 68 do Código Penal, nós temos aí as causas de aumento e diminuição, perfazendo a terceira parte da dosimetria penal. Encontram-se dispersas no Código Penal, não estão agrupadas, como o caso das circunstâncias atenuantes e agravantes, estão dispersas tanto na parte geral quanto na parte especial. Algumas causas exemplificativas já: a tentativa do crime é causa de diminuição, vai diminuir um quanto fixo pelo legislador, lá no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. O concurso formal de crimes, lá do artigo 70 do Código Penal, tem a possibilidade de haver essa diminuição da pena em decorrência do sistema da exasperação das penas que nós vimos. O crime continuado também, lá no artigo 71 do Código Penal, tem essa possibilidade de exasperar a pena. Pega a pena do crime mais grave e soma a um quanto fixado pelo legislador. Na parte especial, nós temos aí o crime de roubo privilegiado, do parágrafo 2º. No artigo 155, crime de furto, parágrafo 1º e parágrafo 2º também são causas de privilégio em relação à pena. Quando o valor da coisa não é tão alto assim, dá uma diminuição da pena. São facilmente identificáveis, sempre expressas por uma fração, aumenta-se da metade, diminui-se de 1 a 2 terços, de 1 a 2 terços, assim vai, mas é uma fração da pena que vai ser aumentada ou vai ser diminuída. Ordem de aplicação. Primeiramente, são aplicadas as causas de aumento de pena e, em seguida, as causas de diminuição de pena.
A causa de diminuição de pena em razão da tentativa, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, será sempre a última a ser aplicada. Pena pode ultrapassar os limites mínimos e máximos, coisa que não se tinha na primeira e na segunda fase. Não se tinha a possibilidade de ir acima do máximo, nem abaixo do mínimo. Então, se na primeira fase o juiz estabeleceu a pena base, por exemplo, crime de furto, de 1 ano a 4 anos. Crime de furto tem entre 1 ano e 4. Aí na pena base, na primeira fase, ficou no mínimo 1 ano. Na segunda fase, que é a pena provisória, permaneceu com 1 ano. Tudo foi favorável a ele. Agora, na terceira e última fase, também tudo favorável, ainda tem a circunstância da diminuição da pena, em relação à causa de diminuição, como o caso de uma tentativa de furto. Então, essa pena, que o mínimo é 1 ano, pode ficar abaixo de 1 ano, pode ficar em 6 meses, 8 meses de pena, dependendo do quanto o juiz dê de diminuição, o quanto esse crime restou próximo de ser consumado ou não, na questão da tentativa. O artigo 68 do Código Penal, em seu parágrafo único, diz o seguinte: no concurso de causas de aumento ou de diminuição, previstas na parte especial, pode, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Se existem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição prevista na parte geral, ambas deverão ser aplicadas, diz o doutrinador. Tentativa e semi-imputabilidade, por exemplo. Então, você tem a tentativa, que é uma causa de diminuição da pena, previsto no artigo 14, parágrafo único. Tem a semi-imputabilidade, previsto no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Então, são causas que podem ser trazidas e ambas deverão ser aplicadas, mesmo sendo duas causas de diminuição. Se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição na parte especial ou na legislação especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, mas nada impede que ele aplique todas. Se existirem duas ou mais causas de aumento ou diminuição na parte especial e parte geral, as duas serão aplicadas. Então, o juiz pode aplicar mais de uma, e o importante é que não fique abaixo do mínimo ou acima, ou nessa fase pode ficar abaixo do mínimo ou pode ficar acima do máximo. Primeira e segunda fase não pode. Nessa terceira e última fase é possível que o aumento ou a diminuição fique abaixo ou acima do máximo, mesmo havendo mais de uma dessas causas. Fernandinho Beiramar, que você vê aí no vídeo, foi mais uma vez condenado. Nesse julgamento no tribunal do júri, há uma pena de 80 anos de privação de liberdade em regime fechado. Já estava cumprindo pena em regime fechado e, durante o tempo que estava lá no presídio, mandou matar alguns desafetos. Ele orquestrou, em 2002, o assassinato de 3 traficantes de dentro da penitenciária de Bangu 1, no Rio, onde Beiramar estava preso. Gravações da Polícia Federal comprovaram que ele comandou as mortes de 2 internos e a tentativa de homicídio de outro. Foram 30 anos para cada homicídio comandado e mais 20 anos para a tentativa de assassinato. Veja, então, que pelo fato de um dos crimes ter sido na forma tentada, houve uma diferenciação em relação às outras duas penas. Veja como foi importante a questão da diminuição da pena, senão ele teria tido uma pena ainda maior. Nós vimos, então, e esse é um quadro comparativo, em relação às 3 fases da dosimetria penal. Esse é o resumo de tudo que nós vimos.
no vídeo anterior e nesse vídeo, que o critério é o trifásico da dosimetria da pena. Primeira fase é estabelecida a pena base, com as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59. Depois, nessa primeira fase, é vedado aumentar além do máximo ou diminuir além do mínimo. Patamares estabelecidos pelo legislador, eles não vão abaixo do limite mínimo, nem acima do limite máximo, estabelecido pelo legislador. É um poder discricionário que o juiz tem de analisar essas 8 circunstâncias judiciais que nós vimos: personalidade, motivos do crime, consequências do crime para a vítima, antecedentes criminais, conduta social. Todas essas circunstâncias vão ser analisadas. Poder discricionário que o juiz deve observar durante todo o processo como é a situação do sujeito. Algumas dessas circunstâncias, elas só aparecem durante o crime, outras existem antes e depois, e outras só depois dessas circunstâncias judiciais. E aí a pena é a pena base, que é disposta no mínimo, pena disposta para o tipo penal, que é a pena base estabelecida na primeira fase. Na segunda fase, nós encontramos a pena provisória. O juiz fez os cálculos, apontou lá na dosimetria e ele estabelece um quanto de pena base para a primeira fase. E aí ele vai começar a calcular na segunda fase o quanto de pena, avaliando as causas, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 e 66 e as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61 e 62. Nessa segunda fase, que se estabelece a pena provisória, não pode ir além do máximo, nem ficar aquém do mínimo. Essa análise, ela é discricionária, mas está distrito ao que o legislador descreveu como circunstância legal de atenuação ou de agravamento. Mas a análise do quanto a ser aplicado é critério do juiz. Se são 6 meses, se são 2 meses, o juiz vai estabelecer uma fórmula para ele, para aumentar ou diminuir essa pena, ao cada circunstância. E aí, estabelecida a pena provisória, fez lá o cálculo, somou com a pena base, e aí vamos para a pena definitiva na terceira e última fase da dosimetria. E aí ele avalia as causas de diminuição ou causas de aumento previstas ou na parte geral ou na parte especial do Código Penal, como é o caso da tentativa, do crime tentado, do arrependimento posterior, da semi-imputabilidade, todas causas estabelecidas que vão trazer a pena a um patamar de diminuição, como também pode elevar no concurso formal, no crime continuado. E essas causas de aumento e diminuição podem tanto estar na parte geral quanto na parte especial. E aí sim, nessa terceira e última fase, há a possibilidade de ir além do máximo ou aquém do mínimo para a dosimetria. A análise já não é discricionária, porque o limite já é prefixado, 1/3, a metade da pena. Então, a análise já não é discricionária, o legislador tem que estabelecer o quanto de pena em detrimento do que o legislador já descreveu em relação ao quanto fracionado. E aí, você tem a pena definitiva. O juiz somou e verificou o quanto de pena em concreto agora a ser estabelecido para aquele crime que foi perpetrado. E aí o juiz vai ter que o quê? Determinar em qual regime o sujeito iniciará o cumprimento da pena. Se é em regime fechado, semiaberto ou aberto, para encaminhar o indivíduo ou ao presídio de segurança máxima, colônia agrícola industrial ou em casa de albergado. Aí nós temos a modelo Vanessa Alcântara. Ela foi condenada a 3 anos e 7 meses de prisão em regime semiaberto. Por que regime semiaberto? Porque a pena não foi superior a 8 anos.
Se fosse superior a 8 anos, seria em regime fechado. E aí poderia ter até havido a possibilidade de aplicação em regime aberto. Mas aí, certamente, o juiz denotou algumas características e que esse regime semiaberto seria mais aconselhável à situação dela. O que ela fez? Provocou lesões e desacato contra uma delegada e uma escrivã de polícia, além de outros 2 meses de prestação de serviços à comunidade por porte de drogas. No dia 7 de abril de 2017, compareceu à delegacia para registrar boletins de ocorrência por briga com vizinhos, mas causou uma tremenda confusão, rasgou o inquérito e agrediu uma escrivã e uma delegada. Estava com uma pequena quantidade de maconha na bolsa. Então, ela foi condenada, certamente houve a substituição da pena de privação de liberdade por pena restritiva de direito, e essa pena restritiva de direito foi feita de forma a uma das penas restritivas de direito ser a prestação de serviço à comunidade pelo tempo da condenação. Mensagem final, dito aí no slide: acreditar é o primeiro passo para fazer acontecer. Então vamos até o próximo slide e até a próxima aula. Forte abraço a todos e até a próxima.